Oi, eu sou a Ellen, enfermeira investidora, e hoje, após fazer 40 anos, ontem foi meu aniversário, dia 10 de março, eu fiz 40 anos, e hoje eu resolvi botar em prática um sonho que eu tinha, uma vontade que eu tinha já há algum tempo de criar um canal sobre investimentos, principalmente para poder me obrigar a estudar mais sobre investimentos. Gente, eu comecei a estudar sobre investimentos porque antes eu tinha muita vontade, mas eu tinha muito medo de cair num golpe. E aí eu comecei a estudar sobre investimentos e em 2019 eu criei coragem e fiz meu primeiro investimento. Foi no Tesouro. E aí depois comecei a comprar ações, comecei a comprar fundos imobiliários e hoje, alguns anos depois, eu só me arrependo de não ter começado antes. Eu sou enfermeira, como eu falei no comecinho do vídeo, pelo nome do título do canal, e como enfermeira eu penso que eu preciso me aposentar em algum momento da vida e que já que o piso não sai, as condições de trabalho de enfermagem cada dia estão piores, os salários estão piores, apesar de ter a promessa do piso que não sai, e a quantidade de horas que você tem que se dedicar, e todo enfermeiro precisa ter 2, 3 empregos para poder ter uma vida digna. Vendo essa minha condição, e já pertinho dos meus 40, em 2019, eu comecei a estudar e criei vergonha na cara, e comecei a ver isso como uma possibilidade que eu precisaria. E então, desde então, comecei a investir, primeiro para fazer uma reserva de emergência para poder concretizar um sonho, que hoje em dia eu já estou vivendo, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com sonho mesmo. E depois comecei a me dedicar mais a investir. Hoje em dia, eu ainda não tenho a quantidade não estou vivendo no dinheiro que eu queria para poder me aposentar. Eu continuo trabalhando e continuo trabalhando bastante, mas um foco para daqui a alguns anos eu finalmente conseguir viver de renda, né? Ter a minha qualidade de vida, pensar em me aposentar, enquanto eu ainda tenho saúde. Como eu disse, ontem eu fiz 40 anos e eu já não aguento mais a minha quantidade de plantões, como eu fazia alguns anos atrás. De um tempo para cá eu vim diminuindo minha quantidade de plantões. Fisicamente eu não aguentava mais. Fora depois do Covid e durante o Covid, o estresse num plantão piorou demais. Sobrecarga de trabalho e todas essas coisas. Não sei as outras pessoas com 40 anos, mas hoje em dia eu vejo que eu não aguento mais fisicamente a quantidade de plantão que eu fazia antes, para poder ter uma qualidade de vida no Brasil, né? Porque trabalhando tanto, não consegue ter tanta qualidade de vida, de você ter tempo de se dedicar a fazer as outras coisas que você gosta e que você precisa de dinheiro, mas que você não tem tempo, ou tem tempo, ou não tem dinheiro, ou nenhum dos dois, né? Porque às vezes você trabalha muito mesmo assim, você tem uma vida complicada e desorganizada e você não pensa no seu futuro, não investe, seu dinheiro vai embora, você não vê mais nada. E o que aconteceu? Em 2019 me mudei, saí de Fortaleza, fui para Florianópolis, e aí lá baixei bastante meu nível de vida. Fiquei morando numa kitnet, eu tinha casa própria assim, né? Tinha o financiamento da casa em Fortaleza e fui morar num kitnet bem pequenininho. Troquei de carro, peguei um carro bem mais simples e aí vivi um degrau a menos, pensando em alguns degraus a mais no futuro próximo, né? Porque eu pretendo ter essa condição quanto antes. Então, o que acontece? Comecei a estudar sobre investimentos e perdi meu medo de investir e comecei a investir. Hoje em dia eu continuo investindo, continuo estudando sobre isso, tenho um conhecimento muito maior do que eu tinha na época que eu comecei a investir, perdi o medo que eu tinha antigamente, ainda tenho medo de algumas coisas, né? Não vou mentir não, ainda tenho medo de algumas coisas. E então, comecei a investir primeiro no Tesouro, como eu já tinha falado, depois ações e fundos imobiliários. Comecei com o MXRF11, porque o MXRF11 é o MXRF11, né? Se você se sente segura, o que todo mundo fala, todos os blogueiros e youtubers comentam sobre ele, e você tem muitas informações sobre ele, e é um dos maiores fundos imobiliários do país, se não for o maior em quantidade de pessoas, né, que investem nele.
O que eu pretendo fazer? A minha proposta aqui é falar sobre investimentos, o pouco que eu vou aprendendo, eu vou passando para vocês e vocês me seguem aqui. E a gente vai tentando fazer essa troca de conhecimentos e crescer junto em quantidade de conhecimentos, em quantidade de investimentos. E aí, aos pouquinhos, eu vou mostrando para vocês o pouco que eu sei e vou tentando aprender o máximo possível para poder ir repassando mais para vocês. Meu primeiro vídeo é esse aqui, eu tô ficando por aqui. Espero que vocês comecem a me seguir e vai dar tudo certo. Tchauzinho, um ótimo domingo para vocês.